Bom, esse vídeo é sobre uma máquina um pouco mais nova, né? Se duvidar, acho que é a máquina mais nova que vai aparecer no canal. E eu acho que ela merece também ter um pouquinho da tua história contada. Bom, essa daqui é uma Electrolux LT15F. É a top 8 dos dias atuais, né? E, e muita gente conhece, muita gente gosta. Todo mundo gosta, na verdade. Quem que não gosta de uma Electrolux 15 quilos? Bom, essa máquina aqui ela é da minha avó. Ela comprou essa máquina em 2015. Daqui a pouquinho eu acho que eu já vou até contar um pouquinho da história de como a gente comprou a máquina e tal. Enfim, tá bem zerada, né? Ó, quase não tem risco na tampa. O plástico dela aqui, ó, bem novinho também. Mecânica nova. Tá bem novinha essa máquina, gente. Minha avó não usa muito ela, não. Bom, então vamos pra história, né? Em 2015, a Top 8 que tá aqui debaixo da coberta, né? A Top 8 estragou o timer dela, ela não parava de avançar. E na época, né, tinha uns 13 aninhos, né? Eu não sabia consertar a máquina ainda. Aí minha avó chamou um cara, o cara, né, burro igual uma porta, falou que não compensava consertar, mas se a minha avó quisesse vender a máquina pra ele comprava, né? Ó o golpe do baú aí, gente. Enfim, a Top 8 estragou, daí como minha avó já tava mesmo querendo uma máquina de 15 quilos, daí a gente foi atrás de uma dessa daqui. Eu até lembro que a gente foi aqui primeiro no meu bairro, né? Tinha umas lojas lá, tinha uma Brastemp de 15 quilos com a tampa preta e o painel cinza. Eu até lembro que, apesar de eu não ser muito esperto naquela época, eu já falei pra minha avó, ó, vó, fuja dessa máquina aqui, nada de Brastemp 15 quilos, né? É porque na época eu já não gostava da Brastemp 15 quilos por ela ser meio lerdona, ter uma cara de máquina molenga, né? Ainda bem que eu livrei a minha avó de comprar aquilo, né? Daí nas outras lojas que tinha aqui no meu bairro só tinha LT12F, tinha umas de 12 quilos, né? E estavam meio caras, né? Aí a gente pegou o busão e foi pro centro. Daí na primeira loja que a gente foi lá, a gente viu mais umas LT12F, LT12B. E depois a gente passou numa outra loja. Daí o cara ele tava querendo empurrar lá umas Electrolux, umas Consul 8 quilos que estavam na promoção, né? É mole? Trocar uma Top 8 enorme por uma Consul 8 quilos descartável. Enfim, daí a gente foi numa outra loja que também só tinha mais LT12F, LT12B. Mas daí o cara, né, ele tinha ranço de Electrolux, não sei porquê, o vendedor, né, dele falou, ah, não, se eu fosse a senhora eu comprava essa aqui, uma... Ele indicou pra gente uma Brastemp Clean 10 quilos. Mais uma vez, né, como é que a gente vai trocar uma máquina grande por uma máquina média, pequena da Brastemp? É que os vendedores, né, de loja, geralmente eles são assim, né, eles sempre passam confiança pro cliente que o que tá escrito ali no painel, né, se é 15 quilos ou 10 quilos, é o que a máquina lava, então pode parecer pequena, mas é grande, não sei o que, né. Enfim, daí a gente passou na penúltima loja lá, daí a vendedora Vanusa, né, até hoje eu lembro o nome dela, ela indicou uma Panasonic, acho que 14 quilos pra minha avó. Era das mais simplesonas, ela não tinha nem botão de avançar a etapa. Daí eu perguntei pra ela, "Ô, mas se precisar colocar a máquina só pra enxaguar e centrifugar, né, que é uma função que minha avó usa bastante. Se precisar usar a máquina só pra isso, daí como é que faz dela? A mulher ficou meio que com cara de perdida, né? Daí ela falou: "Ah, é só apertar esse botão aqui do enxágue extra". É mole. Pior que a minha avó tinha meio que se interessado naquela Panasonic, mas daí eu falei: "Não, vó, vamos dar mais uma volta, que daí a gente vê se não tem nada que te agrade mesmo". Daí a gente passou nas Casas Bahia e viu essa boneca aqui lá na frente da loja, né? Aí minha avó ela já foi correndo com tudo, até me largou pra trás e daí ela chegou, olhou a máquina assim, falou um pouquinho com a vendedora e dela falou: "É essa que eu quero". Eu até lembro de eu sentado lá esperando um pouco que minha avó tinha ido no banco, ela sacou o dinheiro,
Aí comprou a máquina e daí a máquina chegou aqui uns dias depois. Minha avó ficou tão empolgada que nem me esperou pra desembalar a máquina. E olha que, pra ser bem sincero, gente, eu acho que foi uma ótima compra essa que a minha avó fez. Essa máquina ela já fez 6 anos e adivinha se ela deu algum defeito? Nenhum. Nenhum. Pra dizer que ela não foi mexida nem nada, né? Esses tempos atrás eu troquei preventivo, né? A mangueira do pressostato e a mangueira de drenagem nela. Que são basicamente só isso que estraga nas LT15F. E, e de 2015 pra cá essa máquina tem trazido só alegria, né? E ano passado a dona Top 8 voltou pra casa. Minha avó até mudou elas aqui de lugar que agora, né, a Top 8 vai começar a enxaguar, né, centrifugar, que é só o que ela faz. Enfim, ela vai cuidar só das roupas normal e a LT15F, como ela não é ligada sempre, né, mas ela vai passar a cuidar das roupas de cama, de coberta, essas coisas, né. E como não é uma coisa que minha avó lava todo dia, toda semana, daí ela ficou no lugar da Top 8. Então, falando sobre a LT15F. Essa máquina aqui eu não tenho certeza do ano que ela foi lançada, mas eu acho que foi entre 2013 e 2012, né? Basicamente foi uma evolução da linha LTC da Electrolux, que tinha LTC 15, LTC 12. Só que a diferença é que a LTC 15, ela tinha essa marcação aqui de programa de lavagem, tinha em cima e tinha aqui embaixo no dial, né? A LTC 15 ela não tinha o botão de economia, ela tinha o botão de molho amaciante, que eu achava até bem mais útil. E na LTC 15, as marcações aqui do nível de água, né, ele não vinha retinho, assim, ele vinha redondo, assim, né, acompanhando o desenho ali. Outra coisa que a LTC 15 tinha e a LT 15F não tem é esse acabamento azul aqui no agitador, que é pro lava-tênis, né. Essa LTC 15 aqui da minha avó, ela veio com o agitador original sem essa parte azul, né. Porém, como eu acho ela mais bonita, né, daí teve um dia que eu desmontei ela pra dar uma limpeza, daí eu coloquei esse topo do agitador com coisinha azul ali que ficou bem mais bonito, né. Dispenserzinho dela. Esse dispenser aqui da Electrolux, né, que abre aqui pro lado, eu sempre achei uma coisa assim tão diferente, tão nova, né. E a Electrolux lançou isso em quando? Eu acho que 2007, né, com as LTR, com as LTS. E foi sair de linha só acho que em 2015, 2016, né. Então, daí a LT15F, né, ela entrou em linha entre 2012 e saiu de linha acho que em 2015 mesmo. Que eu lembro que a LT15F que a minha avó viu lá na loja, ela tinha o cesto que ele não tinha os furinhos assim em zigue-zague, né? Era só uns furinhos reto assim. Eu acho que essa daqui devia ser de estoque, né? Daí veio essa daqui. Enfim, mas daí a LT15F saiu de linha mais ou menos nessa época, daí entrou a LTD15 pra ficar no lugar dela. E a LTD15 ela saiu de linha não tem muito tempo, gente. Apesar da LT15F ter sido, na minha opinião, mais marcante, né? Que ficou mais tempo em linha foi a LTD. Esse design dessa máquina também eu acho ele muito bonito, gente. Ele é eu não, eu ia usar uns termos aqui, só que é termo pra carro, né? Ela tem umas linhas assim bem fluidas, não tem nada assim muito esquisitão, cantinho, detalhinho que acumule sujeira, né? Bom, mas enfim, a mecânica que essa máquina usa, como muita gente sabe, é uma mecânica chinesa importada, né? Na minha opinião, é a melhor mecânica que existe, né, das Electrolux. Porque apesar dela não ser uma mecânica grande, realmente essa mecânica ela aguenta o peso, aguenta o funcionamento da máquina, né? Diferente das Brastemp. E o retentor dela também é bem durável. Geralmente
quando dá problema na mecânica dessa máquina é o rolamento do eixo lá de baixo, né? Do eixo da polia. Às vezes esse rolamento estoura, né? Daí a polia fica com folga, daí a máquina faz um barulho como se estivesse arranhando os cames na centrifugação. Acho que tem um bicho aqui que quer entrar. Entra, filó. Bom, então esse é o... Não tem muito o que falar da mecânica dela, né? Vou tentar falar um pouquinho da programação dela. Ela tem, né, 3, 6, 9, 12 programas. E vocês sabem, né? Na verdade, eu acho que todo mundo é assim, gente. A gente pode ter máquina com uma infinidade de programas, mas sempre tem aqueles que são os únicos que a gente usa, né? No caso aqui, os que a minha avó costuma usar é o rápido, edredom, normal e às vezes o roupa de cama, né? Só esses quatro aqui. A programação dela até que é bem simplona, né? O que eu ia falar? Ah, é um detalhe dessa máquina que eu não gosto muito. Na verdade, eu não gosto nem um pouco, gente, mas ela tem aquela agitação 360 graus, né? Eu odeio aquilo porque parece que embola as roupas de um jeito. E até nos programas de lavagem delicada ela faz aquela agitação 360 graus. Daí imagina ela lavando o troço ali bem delicadinho. Daí do nada começa aquela agitação de liquidificador, né? E pode não parecer, gente, mas no começo, bem no começo, as Electrolux de 15 quilos não faziam agitação 360. Eu li no manual de serviço da LTR-15, que foi a primeira 15 quilos da Electrolux, né? Na verdade, a primeira foi a Aquajet, mas a LTR-15 ela já era usava o motor comunzão. Enfim, a LTR-15, né? Os primeiros lotes daquela máquina, elas não faziam agitação 360. No manual lá até explicava, né, que as placas com o número 02, que é a versão 2, fazem agitação com movimento de 360 graus. Então, teve gente que teve a sorte de ter das primeiras LTR-15 sem essa agitação horrorosa, né? Essa agitação ela saiu de linha oficialmente nas LTD-15. Até então, praticamente todas tinham, né? A LTC-15, a LT-15F, a a LTM-15, eu acho que... Não, a LTM-15 não tinha mais. A LTP-15 também tinha agitação 360. A LTP-15 ela tem aquele cesto de inox, né? Ela tinha aquele sistema de diluição inteligente, que daí ela enchia com uma válvula extra. Daí quando dava o nível de água, ela acionava a válvula e dispensava o sabão e agitava ao mesmo tempo para diluir bonitinho. Tem aqui as etapas, né? Molho longo, molho curto. É aquela receitinha clássica, né? Aquele clássico das Electrolux tem a marcação de molho longo, molho curto, agitação. A etapa de agitação dessa máquina, gente, das Electrolux dessa época, no geral, eu não curto muito. Porque o tempo aqui de agitação é bem curtinho, né? São 2 ou 3 minutos, né? Depende do ciclo. Podia ser uns 6 ou 8 minutos, no mínimo, né? Outra coisa que é curiosa nessa máquina aqui, né? Não sei se nas Electrolux nova também mas é o jeito como é distribuído o tempo do molho dela, gente. Façam de conta que essa volta toda aqui do dial como se fosse o tempo de molho, gente. Então, se você coloca no molho longo é como se começasse aqui. Se você coloca no molho normal é como se fosse mais ou menos aqui. Se você coloca no molho curto é como se fosse mais ou menos aqui. Então, basicamente, né, tipo, fica mais da metade desse tantão aqui, a máquina fica de molho, né? E entre uma etapa e outra diminui uns minutinhos só. Às vezes, eu acho que não dá nem 10 minutos de diferença para cada etapa, até chegar no molho curto. Ela tem a turboagitação, né? Esse botão aqui eu adoro ele. É o botão de economia. Uma coisa que eu gosto também no botão de economia, porque essa máquina aqui ela faz aquela agitaçãozinha para acomodar a roupa quando tá drenando, né? E eu não gosto daquilo, gente. Não entendo porque que a Electrolux introduziu essa bosta, né? Mas enfim, quando você aperta o botão economia, daí quando a máquina vai drenar, ela para, fica em pausa, né? O botão fica piscando aqui. E você só aperta o botão aqui, daí ela já
já começa a drenar sem fazer aquela agitação chata. E ó, ela tem aqui ainda um pouquinho da etiqueta dela, né? Não tá nem desbotada ainda. Ela tá meio coisadinha aqui, né? Mas é porque espirrou água, né? Se eu não me engano, a marcação aqui é 0,88, né? Eficiência de centrifugação. 197 litros de água por ciclo. Outra coisa que essa máquina tem também, né? Uma característica dela que eu detesto, odeio, e que graças a Deus foi banida, né? É o, é o spray de água aqui que ela faz pra fazer a limpeza por trás do cesto, né? É, quando, quando ela tá na centrifugação final, né? Ela primeiro dá uma giradinha no cesto, né? Joga uma água aqui no dispenser, que eu acho que é pra dar uma limpada no dispenser também, né? E daí quando ela começa a centrifugar, né, eu acho que ela fica uns 5 minutos mais ou menos fazendo rampa, né? E jogando água nesse coisinho aqui, que a água cai atrás do cesto, né? Um amigo meu até me mostrou, eu acho que vai mais ou menos uns 15 ou 20 litros de água nessa limpeza que ela faz. E o foda disso, né, que é uma água limpa que vai embora, né? Se fosse, se ela fizesse pelo menos essa limpeza na centrifugação do enxágue, né, e usasse bem menos água, eu acho que até seria mais útil. E outra coisa também, né, as LT15, a LT15F e a LT12F foram as últimas que vieram com um sistema de spray de água limpa na centrifugação. Porque daí a LTD15, as outras que vieram depois não teve mais. Primeiro, né, por causa daquela bandeja. E mas eu sei que elas foram as últimas porque até a LTP15 não fazia mais aquele spray na centrifugação do enxágue. São uns sprayzinhos de nada, né? Não faz nem cosquinha no sabão, mas pelo menos ainda tinha essa ajuda, né, pra tirar o sabão da roupa. Mesmo essa máquina sendo de 2015, né? Esse adesivo aqui da Electrolux ainda tinha esse formato aqui de LF80, LF75, né? O que mais eu tenho pra falar dela? Acho que eu já falei quase tudo, né? Ah, eu vou falar agora mais umas características dessa máquina com relação à manutenção, né? Porque eu já arrumei muita LT15F de uns tempos pra cá. E, gente, essa máquina aqui, nossa, na minha opinião, não tem igual. Ela não dá problema essa máquina. Geralmente o que dá problema nela, que nem eu falei no começo do vídeo, é mangueira de pressostato, principalmente, mangueira de drenagem, às vezes capacitor, e quando é alguma coisa mais séria assim, geralmente é a placa de potência que queima, né, por problemas às vezes da rede e tal, né, curto-circuito. Mas sério, gente, essa máquina aqui ela é bem simplesona, ela é bem robustona, né? E não tem praticamente o que quebrar nela. Outra coisa também que eu reparei nessa máquina que é bem resistente, né? É a, é a cola da dobradiça das tampas. Tudo bem que a tampa dela é colada, né? Usa umas dobradiças igual de Brastemp, mas eu tenho reparado que as tampas das Electrolux, elas geralmente aguentam um pouco mais do que as da Brastemp, né? Mesmo essa tampa sendo um tanto mais pesada. E outra coisa também, né, que eu queria mostrar é a qualidade do acabamento dela, gente, porque eu também já atendi muito cliente com Brastemp da mesma época dessa daqui. Brastemp que ficava dentro de casa e já ficava com a tampa fosca, com a tampa ressecada, né, só por causa da luz do sol, assim mesmo que indireta, né. Já as Electrolux, elas têm o plástico delas é bem mais resistente, né. E essa daqui, né, ela tá mais novona, assim, porque minha avó sempre cobriu ela com capa, né. Então, então isso que contribui para a máquina ficar sempre mais nova, né. E para quem se pergunta, né, o que tem a ver usar capa ou não, né, porque no dia a dia, assim, a gente sempre vai, coloca uma coisinha aqui em cima, tira, às vezes
os gatos sobem, né? Fica aqui em cima. Às vezes cai sujeira aqui, daí a gente tem que ficar limpando mais vezes, né? Enfim, tudo isso daí vai contribuindo pra gente, às vezes, ficar limpando mais a máquina, ela vai riscando mais fácil, né? E daí com capa, né, além dela não sujar com tanta facilidade, é, ela continua mais brilhosa, né, por mais tempo. Bom, então eu acho que era tudo isso que eu tinha pra falar dessa máquina aqui, né? A top 8 dos dias atuais. E, pois é, né? Eu falo dos dias atuais, mas essa máquina já saiu de linha há 6 anos, gente. Então as que ainda existem, né, já vão, daqui a um tempo vão virar máquinas nostálgicas, máquinas icônicas igual a Top 8, né? É isso aí.